Vamos a mais um programa, Momentos de Oração, e que focamos hoje o Evangelho de São Mateus, o capítulo 25, os versículos do 31 ao 46, que depois na sua casa você poderá ler. Aqui só tomamos alguns versículos para que nós nos situemos dentro da oração que queremos fazer. Cristo crucificado se torna presente nos crucificados da história, mais especificamente os mais pobres. A parábola fala do juízo final, onde Jesus diz que no final dos tempos Ele vai nos chamar: venha bendito de meu Pai, toma posse no reino que está preparado para você desde a criação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o Senhor: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu li apenas um trecho de toda a parábola, que eu já falei, é o capítulo 25, os versículos do 31 ao 46, para que a gente fixe aquilo que é o destino de todos nós: comparecer diante do Pai do céu no tribunal da nossa existência. E assim, os acontecimentos que aqui Jesus descreve é o que fizemos ou não àquele que está mais próximo de nós. Então, a parábola, ela não quer falar do final do mundo, mas a parábola quer falar para onde nossa vida deve caminhar. Quem vai ser recebido no reino de Deus, nosso Pai? Que atitudes nós podemos ter para caminhar na vida com Jesus? E aí Jesus é bem preciso naquilo que o Evangelho nos retrata. O que você fizer ao menor dos irmãos, ou a qualquer irmão e irmã, foi a ele que você fez. Acredito que é uma sentença muito justa, e diante da qual nos deparamos na nossa vida de fé. O serviço prestado aos pequeninos, aos irmãos e irmãs à nossa volta, é que na verdade conta na nossa vida de fé, tendo em vista que não basta a gente crer, mas é preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. Vontade esta que Jesus deixou bem claro nesta parábola: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente ou na prisão e me visitastes, eu era peregrino e me acolhestes. Não tem uma sentença mais direta do que esta, como também justa, como Deus nos propõe. Nós, na verdade, seremos julgados pelo bem que fazemos àquele que está à nossa volta. Nós seremos julgados pelas atitudes nossas. Nós é que temos oportunidade,
ao longo desta nossa caminhada de fé, de fazer o bem ou de praticar o mal, de promover a vida ou então destruí-la. Nossas atitudes, as decisões que nós tomamos, se não forem voltadas para o serviço aos irmãos e irmãs necessitados, nós traímos a causa de Cristo. E por isso nós seremos julgados na traição que tivemos à causa que Ele nos propôs. Então é muito importante para nós ouvir esse Evangelho, meditar esse Evangelho e tornar esse texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 25, um caminho da nossa vida, um aprendizado de nossa fé. O que você fez a qualquer desses irmãos, os mais pequeninos, a mim você fez, diz Jesus. Como o Senhor nos prende a atenção nesta palavra. E se vocês continuam a leitura, o mesmo acontecerá como juízo para aqueles que não fizeram. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, estava enfermo e na prisão e não me visitastes. A surpresa está na resposta daqueles que assim foram encontrados junto ao Senhor. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, na prisão e não te socorremos? Ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. A palavra de Deus é muito clara na sua intenção, é muito visível e palpável esta mensagem que Jesus hoje nos traz. O descuido para com os irmãos, ou mesmo cuidado com eles, é que vai ser o caminho da nossa sentença final. Então, se vamos prestar contas, e prestaremos, o nosso prestar contas por causa da fé em Cristo está nessas atitudes, ainda que atitudes simples do cotidiano, mas que vão fazendo o caminho da nossa fé, que vão nos enchendo de amor e de esperança, que vão renovando o nosso compromisso com Jesus crucificado, ou o contrário, né? As atitudes tomadas de não servir vão nos afastando do caminho proposto por Cristo, vão nos tornando mais egoístas, insensíveis à causa de Cristo nos irmãos. A palavra, portanto, mostra que existe um caminho que nos faz crescer na fé e no amor de Cristo, ou, segundo nossas próprias opções e nossos comportamentos, nos esvaziam e nos tornam sempre mais egoístas e, por isso, fechados em nós mesmos, dignos de uma sentença como a que acabamos de ouvir: afastem-se de mim, porque vocês são malditos, porque não souberam servir aos pequeninos, porque não fizeram o seu papel como cristão
no seu tempo e no seu mundo. A prática, portanto, da fé é que nos leva a crescer no amor, na caridade ou não. Então a parábola ela é muito bonita e a intenção dela é descrever esses atos de misericórdia. A gente chama na igreja assim, atos de misericórdia, que é dar de comer, dar de beber, vestir o que está nu, acolher o peregrino, socorrer aqueles que são necessitados. Então vejam, atos de misericórdia, porque experimentamos o amor e a misericórdia de Deus em nossa vida, nós também vamos ao encontro do outro, o acolhemos, o servimos e, portanto, somos ou nos tornamos misericordiosos com aqueles que passam as necessidades da vida. Esses atos de misericórdia, movidos pela nossa fé em Cristo, é que farão a diferença no final, quando tivermos que prestar contas desta nossa existência carnal ou mortal. Então isso é importante para você, amado irmão, amada irmã, aprender que no seguimento de Cristo existem gestos que são concretos, que visibilizam aquilo que nós acreditamos. E se acreditamos no amor de Cristo vivido aqui na nossa existência, esse amor de Cristo está nesse serviço que nós somos chamados a realizar e diante dos quais, acredito, muitas vezes esquecemos do quanto Deus nos ama, esquecemos do quanto Deus nos socorre, nos esquecemos que, na verdade, tudo Ele provê para nós. Ele provê o nosso alimento, Ele provê o nosso vestir, Ele provê a nossa existência, a nossa casa, Ele provê tudo na vida daquele que crê. Tudo, portanto, é graça, é fruto da bondade, do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E também, é claro, fruto do trabalho de cada um e de cada uma. Pelo seu trabalho, Deus provê todas as coisas em sua vida. E pelo seu trabalho, você pode auxiliar aqueles que menos têm ou aqueles que vivem na miséria da vida. A parábola, portanto, é tão bela e ao mesmo tempo tão clara diante de nós. O desafio nosso é esse: fazer aquilo que é proposto por Jesus acontecer, né? Que não haja entre nós necessitados que não toquem o nosso coração, que nossos olhos se voltem para eles e os enxergue na fome, na sede, na nudez, na peregrinação, na enfermidade, na prisão. Que nossos olhos, que estão iluminados pela fé, pela esperança em Cristo, que o nosso coração repleto desse amor de Cristo, possam hoje abrir os olhos para que enxerguemos aquilo que hoje Jesus nos coloca como desafio da vida. Todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos, os mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ou o contrário, né? Todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Reflita bem na sua vida. Como anda o seu gesto de fé e caridade? Como anda a sua solidariedade
com os mais necessitados? Como anda a prática da sua fé como pessoa, em família, como igreja, na sociedade? Então, na verdade, a proposta trazida por esta parábola, a parábola do juízo final, que poderá fazer você refletir nas ações de fé e também de caridade que você anda vivendo, praticando, meditando, que anda confrontando na sua vida. Às vezes, o que nos falta é, na verdade, essa prática para com os pequeninos. Continuaremos nossa oração, viveremos essa oração à medida em que nós olharmos à nossa volta, sentirmos o que sentem esses necessitados da história. Como nós ficamos tão comovidos com a paixão de Cristo, com Cristo crucificado, como a cruz de Jesus faz com que nossos sentimentos e nosso coração se sensibilize como Jesus sofreu. É verdade. E podemos ver na cruz que nós então temos como cristãos e como católicos diante dos olhos para sempre meditarmos como Jesus sofreu, como isso sensibiliza a nossa vida. E nós podemos dizer como Jesus sofre. A paixão dele está hoje continuada naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que está nu, naquele que é peregrino e não tem quem o acolha, naquele que está enfermo e fica isolado e sem uma visita, naquele que está preso e que às vezes é motivo até de vergonha para a própria família e para a sociedade. A paixão de Cristo continuada nesses irmãos sofredores diante dos quais nos deparamos nesta parábola. Então reflita bem consigo quantas vezes você reza o Pai Nosso. Chama Deus de Pai e não enxerga o seu irmão. Quantas vezes gritamos e clamamos ao Pai por nossas necessidades, por nossas situações difíceis e não enxergamos situações piores que as nossas, reais, não imaginárias, que estão diante dos olhos e não somos capazes de nos fazermos sensíveis e nem nos tornarmos presentes. Então está aí um texto para você rezar e meditar. O que você fez ao menor dos meus irmãos, a mim você fez, diz nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado e ainda sofredor na vida de tantos pobres, mendigos, miseráveis, injustiçados da nossa história, da nossa vida. Que nosso Senhor hoje, ou melhor, que a paixão de Jesus Cristo hoje toque o seu coração e abra o seu coração às necessidades daqueles que vivem à sua volta, para que chamemos a Deus de Pai e nos amemos como irmãos, servindo aos mais necessitados. Que a graça de Cristo, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.